Fala pessoal, boa noite, meu nome é William Quadros, eu sou formado em Administração Pública, atualmente estou como Diretor de Atividades Econômicas da Prefeitura Municipal de São José e a minha função ela está diretamente ligada às políticas públicas de apoio às micro e pequenas empresas da cidade. Então por isso eu vou falar aqui hoje sobre o principal aspecto da ferramenta de apoio aos novos empreendedores que é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. A Lei Geral é a principal política pública instituída pelos 3 níveis de poder, federal, estadual e municipal, a fim de apoiar o desenvolvimento socioeconômico do país, através das micro e pequenas empresas. Essa é uma lei bastante extensa e até mesmo complexa em alguns pontos. Abrange desde a abertura de novos negócios, a tributação e até mesmo acesso ao crédito, inclusive a preferência nas licitações públicas. Como o assunto é bastante extenso, eu trarei aqui hoje para vocês uma pequena contribuição quanto aos principais pontos para que você possa se interessar e se aprofundar. Assim, você terá condições de cobrar dos agentes públicos da sua cidade tudo aquilo que a lei lhe garante. Então, para começar, nós devemos observar que a Lei Geral foi criada em 2006 e a Lei Complementar 123 de 2006, que estabeleceu o Estatuto Nacional da Micro e Pequena Empresa. Ela é uma lei federal que produz efeitos também para estados e municípios, ou seja, é obrigação de todos os níveis regulamentarem a legislação. E se a sua cidade não estiver obedecendo a algum ponto da lei, você tem todo o direito de cobrar do poder público que ele o faça. E se não fizer, você ainda tem todo o direito de recorrer às ouvidorias municipais ou até mesmo ao Ministério Público do seu estado. A Lei Geral ela já passou nesses últimos 12 anos por uma série de alterações que ampliaram ainda mais os direitos dos pequenos negócios. Nós vamos abordar aqui os seus aspectos mais relevantes. Bom, o primeiro ponto a ser observado na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa é que ela não apenas aborda todos os aspectos de uma pequena empresa, como ela estabelece o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às pequenas empresas, como obriga a Constituição Federal de 88. O que isso significa? Significa igualdade. É tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Ou seja, a lei pressupõe que as pequenas empresas não têm as mesmas condições de competitividade que as grandes empresas. Então a Lei Geral ela vem garantir o equilíbrio de forças no mundo corporativo. É para isso que ela se presta. Então a Lei Geral ela trouxe vários pontos importantes. O primeiro deles que nós precisamos destacar é a definição das empresas quanto ao porte, criando além das já conhecidas microempresas e empresas de pequeno porte, a figura do microempreendedor individual. O MEI, você já deve ter ouvido falar alguma vez. Para quem não sabe, até então no Brasil, para abrir uma empresa era obrigatória a sociedade, ou seja, pelo menos 2 sócios deviam compor o quadro da empresa. Isso desestimulava a formalização, principalmente daquelas pessoas autônomas que trabalhavam por conta própria. Por isso o governo criou, então, a figura do MEI, que é muito mais uma política social do que uma política econômica. Afinal, a principal finalidade é legalizar todas aquelas pessoas que trabalhavam na informalidade. Por isso, o governo criou a figura do MEI, que é muito mais uma política social do que uma política econômica. Afinal, sua principal finalidade é legalizar todas aquelas pessoas que trabalhavam na informalidade e que não tinham nenhuma garantia de direitos sociais, como a previdência pública e a licença maternidade, por exemplo. E além disso, não tinham nenhuma condição de competitividade, porque na maioria dos casos sequer podiam emitir uma nota fiscal. Para tanto, o governo divide as empresas em 3 faixas de faturamento anual. Os MEIs podem ter um faturamento de até R$ 81 mil por ano. Já as microempresas vão para um faturamento de até R$ 360 mil por ano, enquanto que as empresas de pequeno porte podem ter um faturamento bastante maior, que pode chegar até R$ 4 milhões e 800 mil por ano. Mas a grande sacada do MEI está na sua tributação. A Lei Geral estabelece regras do Simples Nacional. O Simples é um enquadramento tributário que as micro e pequenas empresas têm o direito de optar, centralizando 8 diferentes impostos federais, estaduais e municipais em apenas uma única conta mensal. Além disso, o Simples garante que você pague um valor muito mais em conta da sua tributação. Porém, enquanto que as microempresas e as empresas de pequeno porte têm faixas de alíquotas de tributação pelo seu faturamento, o MEI é muito mais simples. Ele paga apenas uma contribuição fixa mensal de pouco mais de R$ 50, que abrange todos esses impostos,
inclusive a contribuição previdenciária do trabalhador. Ou seja, você se torna de fato um empreendedor, tem acesso a todos os benefícios da lei e paga um valor relativamente baixo para isso. Outra grande vantagem de se tornar um microempreendedor individual é que os contadores não cobram para lhe assessorar. Você precisa apenas dos seus documentos pessoais para abrir o seu MEI. O segundo aspecto de grande importância da Lei Geral é o eixo de desburocratização. Agora, para os pequenos negócios, o tratamento do poder público tem que ser prioritário. Sabe aquele monte de alvarás e documentos que você precisava conseguir até chegar no tão disputado alvará de funcionamento? Você não precisa mais se preocupar com isso, pois a lei estabelece que para as empresas de baixo risco sanitário e ambiental, deve-se expedir imediatamente o alvará de funcionamento provisório, enquanto que os demais documentos vão sendo providenciados. Ou seja, aquele processo que levava vários meses, agora pode ser reduzido para no máximo uma semana. E para quem quer ser MEI, é ainda mais simples. Basta você fazer quase tudo pela internet, através do Portal do Empreendedor do Governo Federal. Bastando apenas, em alguns casos, se dirigir à sua prefeitura com o documento do Portal do Empreendedor em mãos para conseguir o seu alvará de funcionamento. Entretanto, é importante observar que muitos municípios ainda não fornecem o alvará provisório e é seu direito cobrar para que isso não ocorra. Tenha muita atenção com isso. O terceiro aspecto de grande relevância é a fiscalização orientadora. O maior medo da maioria dos empresários é a fiscalização do governo, nos mais diversos setores, seja no trabalhista, seja no tributário. E são raros os casos de fiscalização em que o empresário não recebe alguma multa. Afinal, as exigências são praticamente infinitas e a gana de arrecadação de alguns órgãos públicos chega a extrapolar o bom senso. Entretanto, após a Lei Geral, as micro e pequenas empresas não podem mais ser multadas na primeira visita de um fiscal. Esse é o princípio da fiscalização orientadora, onde o fiscal tem a missão de orientar e não de punir. Ou seja, a receber a visita de um fiscal, ele deve prestar todas as orientações de como proceder e dar um prazo de adequação para que o empresário possa sanar os erros observados. Somente então em uma segunda visita é que o fiscal poderá então aplicar qualquer punição ao empreendedor. O quarto aspecto, e no meu ponto de vista um dos mais importantes da lei, é as preferências nas contratações públicas para micro e pequenas empresas, ou seja, preferência nas licitações. A Lei Complementar 123 e suas demais alterações ao longo dos anos prevêem uma série de preferências para que micro e pequenas empresas tenham maior condição de competitividade nas licitações públicas. E são diversos os casos em que a lei auxilia os pequenos negócios nas licitações, e eu listo aqui alguns deles. O primeiro ponto é a regularização tardia. Para ganhar uma licitação, é necessário que as empresas participantes tenham todas as suas dívidas tributárias e trabalhistas quitadas. Entretanto, a lei estabeleceu que as micro e pequenas empresas, quando participarem de uma licitação, elas só precisam apresentar a documentação, as comprovações negativas, de débitos, se forem as vencedoras ao final do processo, e não mais na apresentação inicial de documentos lá no início do processo licitatório. Além disso, caso haja alguma restrição na documentação, o órgão público ele tem que dar um prazo extra para as micro e pequenas empresas, para que elas tentem renegociar esses débitos e ao final consigam a sua certidão negativa. O segundo ponto é a preferência de contratação. O artigo 44 diz que nas licitações será assegurada como critério de desempate preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Ou seja, quando em uma licitação a diferença entre o valor da pequena empresa e o valor da grande empresa que venceu a licitação não passe de 10%, a pequena empresa ela tem o direito de dar novo lance após o final do processo, com valor abaixo da grande empresa vencedora do certame. O terceiro ponto são as licitações exclusivas e, no meu ponto de vista, um dos pontos mais importantes da lei. O artigo 48 ele traz uma série de casos em que as micro e pequenas empresas têm exclusividade nos processos licitatórios. A primeira delas é que nas licitações de até R$80 mil, ou seja, em quaisquer licitações de R$80 mil, todas elas, é obrigatório que o órgão público, e veja bem, é obrigatório, não é dispositivo, o órgão público precisa
que seja apenas micro e pequenas empresas que participem do processo. Já o segundo caso são nas licitações de obras e serviços, em que o licitante, o órgão público, ele pode exigir que a vencedora subcontrate micro e pequenas empresas para prestação de até 30% do serviço. Então veja bem, o órgão público vai licitar para construir uma creche. Até 30% da construção dessa creche ele pode obrigar para que o contratado execute com micro e pequenas empresas. E por último, o terceiro caso são nas compras de produtos de natureza divisível. É possível então que o órgão separe 25% da licitação para a participação de apenas micro e pequenas empresas. Por exemplo, a prefeitura da sua cidade vai comprar 1000 resmas de papel A4. Ela pode separar então que 250 resmas de papel A4, ou seja, um lote de 25%, seja para participação exclusiva de micro e pequenas empresas. Além destes, existem ainda outros dispositivos que podem favorecer as micro e pequenas empresas, como por exemplo, a preferência por contratação de pequena empresa local. Entretanto, essas regras ainda estão sendo bastante discutidas e vale a pena aguardar um pouquinho para termos maior clareza da aplicação desses conceitos. Por fim, antes de terminar essa curta palestra, eu gostaria de ressaltar que a Lei Geral estabelece que todos os municípios do país devem criar as salas do empreendedor, que são espaços de atendimento exclusivo para micro e pequenas empresas tirarem todas as suas dúvidas quanto à Lei Geral, e bem como dar alguns encaminhamentos como os de processo de alvará de funcionamento, por exemplo. A lei dispõe de diversos outros assuntos que ainda não puderam ser tratados nesse vídeo, mas que cabe o seu esclarecimento. Portanto, visite a sala do empreendedor do seu município e tire todas as suas dúvidas. Além disso, eu vou deixar aqui alguns links que vão aparecer na sua tela e podem lhe ajudar a dar os primeiros passos no seu novo negócio. Por último, eu gostaria de ressaltar que os benefícios criados pela Lei Geral valem para todos os pequenos negócios. E se você não estiver recebendo o tratamento adequado, identifique quem está descumprindo a lei e denuncie. Busque as ouvidorias do seu município, o Ministério Público do seu estado ou as salas do empreendedor. Afinal, com a Lei Geral, ser pequeno não é mais desvantagem. Cobre os seus direitos. Por fim, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de participar dessa primeira semana da Transformação Empreendedora. Eu espero que o conteúdo que eu tenha trago aqui para vocês seja de grande utilidade e que vocês possam procurar ainda mais sobre os direitos do micro e pequeno empresário. Quem quiser me procurar, meu e-mail está aqui embaixo e eu posso lhe tirar mais algumas dúvidas. Desde já, muito obrigado e agradeço a sua participação.